Boa noite, pessoal. Então vamos começar a aula dessa semana, tá? A gente vai falar, continuando ainda sobre eletricidade ainda, é um pouquinho a mais que a gente viu na semana passada sobre corrente elétrica, certo? Corrente é a quantidade de elétrons que está passando por dentro do fio. Nós vamos falar hoje, especificamente na aula dessa semana, sobre resistência elétrica e lei de Ohm, ok? Tá? Então depois vocês vão entender o porquê desse memezinho aqui, certo? Aqui a gente tem um resistor aqui e todo mundo falando Ohm, tá? Que é a lei de Ohm. Tranquilo? Então vamos lá. Então, para a gente poder entender a lei de Ohm, a gente precisa primeiro entender o que é resistência, ok? Na aula passada, na semana passada, a gente viu corrente elétrica, certo? A gente viu que a corrente elétrica, o que é? São os elétrons livres que passam por dentro do fio. Só que a gente sabe que um condutor, um metal, por onde o fio passa, ele é uma coisa rígida. Então ele é cheio de átomos, certo? Então o que acontece? Eu fico empurrando esses elétrons aqui, a força eletromotriz que a gente faz por aqui, que a gente chama de tensão, vai empurrar aqui, e esses elétrons eles têm que chegar lá do outro lado. Não é tão bonitinho como a gente viu na aula passada. Esses elétrons livres, eles passam por intermeio dos átomos aqui, ok? E essa dificuldade que o elétron tem para passar aqui, a gente vai chamar de resistência, certo? Então a resistência, esse aqui é o símbolo de resistência elétrica, é como se fosse um raiozinho de lado, ok? E para a gente medir a unidade de corrente elétrica, hoje no sistema internacional, corrente elétrica é medida em Ohm, certo? Já vamos explicar até o porquê desse nome Ohm. Então é Ohm, O-H-M, certo? E a letra grega ômega, que é essa ferradura de em pé aqui que a gente fala aqui, ok? Então, a resistência elétrica, certo? Ela está presente no nosso dia a dia em várias coisas mesmo, certo? Todo mundo tem pelo menos uma dessas aqui em casa, tá? Então aqui a gente tem uma resistência de chuveiro, tá? Por que o chuveiro usa uma resistência? Isso daqui é uma resistência de fritadeira ou de aquelas churrasqueiras elétricas, tá? E esse daqui é um resistor. Já vamos ver o que é cada um desses, okay? E por que eu uso uma resistência para fazer isso daqui? A gente já lembrando o segundo ano, que temperatura é estado de agitação das moléculas, certo? E a gente sabe que o fio ele é feito de átomos. Esses átomos formam moléculas. Então se eu passo um monte de elétrons aqui no meio, naturalmente acontece o que? Vão ocorrer, a gente pode ver aqui, ó, que ele não passa bonitinho, certinho entre eles aqui. Ele acaba colidindo dentro do fio, certo? Quanto mais próximo tiver essas bolinhas aqui, quanto mais colisões tiver, imagina se bater numa bolinha aqui, vai acontecer? Essa bolinha ela vai começar a vibrar. Essa daqui também. E aumentar a agitação de todas essas moléculas aqui faz o que? Faz com que todo esse negócio aqui aqueça, certo? Então, o resistor, a função de uma resistência de um resistor, o que é? É transformar a velocidade do elétron, a velocidade e a corrente, a quantidade de elétrons que está passando aqui, certo? Em calor, certo? Por quê? O elétron ele vem aqui todo empolgado com uma velocidade gigantesca, quando ele começa a bater aqui, ele vai começar a aquecer. Só que quando ele bate, o que acontece? Ele diminui a velocidade. Então ele transforma a velocidade dos elétrons em calor, certo? Então, no chuveiro, essas moléculas aqui elas estão bem próximas, bem pertinho. Então o que acontece? Entra uma velocidade, o chuveiro entra com a tensão de 220 aqui, uma corrente bem alta, a quantidade gigantesca de elétrons. O que acontece? Eles batem, isso aqui ele fica incandescente, ele fica vermelho, certo? Aí o que acontece? Vem a mangueirinha de água gelada da rua por aqui, passa aqui no meio, há uma transferência de energia, transferência de calor da resistência para a água, ou seja, ele resfria a resistência. Porque se ele ficar aquecendo, se você não passar água aqui no meio, o que vai acontecer? A resistência ela estoura, queima. Na verdade, queimar a resistência é quando de alguma forma ele arrebenta isso daqui por aquecer ou não resfriou o suficiente. Tá? Então a função da resistência é diminuir a velocidade, diminuir os volts e a corrente e transformar ela em calor. Mesma coisa da churrasqueira, só que precisa de um calor maior aqui, geralmente tem água aqui embaixo, quem já viu uma churrasqueira, certo? Então passa a corrente elétrica aqui,
aquece esse fiozinho aqui, fica todo incandescente, fica todo vermelho, certo? Vai aquecer a água e a gente coloca alguma coisa aqui em cima, uma carne, alguma coisa ali, ele vai aquecer. Fritadeira também funciona assim, secador de cabelo, tudo a mesma coisa, certo? Então ele transforma a tensão, os volts, certo? A diferença de potencial, a gente vai ver mais na frente, em calor, ok? Então essas são as resistências que a gente mais ou menos tem em casa. Isso daqui também a gente tem. Qualquer produto eletrônico, tá? Ele tem isso aqui se chama isso aqui se chama resistência, isso aqui é um resistor, mas o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Esses daqui ele transformam quase toda a velocidade do elétron, quase toda a tensão, em calor. Esse daqui, essa pecinha aqui, ela já é um pouquinho mais específica. Por quê? Ela transforma ela não é usada para aquecer, apesar de ela aquecer, ela não é usada para aquecer, ela é usada para transformar, para controlar a tensão e a corrente. Ou seja, eu consigo, por exemplo, se eu precisar ligar alguma coisa de LED, um LED ele funciona com 3 volts, certo? Especificamente esse resistor aqui é para um LED, tá? Esse resistor é um resistor, já vamos falar mais para frente, quando a gente voltar presencial eu vou mostrar. Tá, esse resistor aqui, especificamente ele é de 1000 ohms, que é o marrom, preto e vermelho. As cores dele indicam que por aqui ele tem uma resistência de 1000 ohms. Tá? Então o que acontece? Ele vai entrar 12 volts de um lado, passa pela resistência, passa por esse negócio aqui, ó, e o que vai acontecer do outro lado aqui? Em vez de 12, ó, a velocidade que entra com 12, vai chegar aqui com 3. Aí eu consigo eu consigo fazer com que o meu LED acenda numa bateria de 12 volts, numa bateria de carro, certo? Se eu passar 9 aqui, ele vai chegar a 2,5 também. Aqui também vai acender o LED também da mesma forma, tá? Então esse daqui ele é para controlar a corrente e a tensão. Esse daqui ele transforma quase toda a corrente e a tensão em calor, ok? Então a gente já viu que a resistência, agora a gente vai falar da lei de Ohm, tá? Então a lei de Ohm, ela relaciona, como eu falei lá, de que, lembra que o resistor ele controla a resistência e a corrente, RI aqui, ó, tá? Então o George Simon Ohm, o que ele fez? Ele fez, na verdade são duas leis que ele fez. Essa aqui é a primeira lei e essa aqui é a segunda. Nós vamos trabalhar especificamente com essa primeira aqui, que ela é mais importante, que relaciona a tensão, resistência e corrente, tá? Essa segunda lei dele aqui, o que ele diz? Ele diz que todo filamento, todo material, ele apresenta uma resistência. E há de se pensar, e há de a gente entender também o seguinte: esse L aqui seria o tamanho do fio. Então, se a gente voltar naquele desenho anterior lá, consigo voltar aqui, certo? Então, entra um elétron aqui, ele vai batendo, vai diminuindo a velocidade, diminuindo, certo? Quanto maior for esse cabo aqui, maior vai ser a resistência, ou seja, maior ele vai diminuir a velocidade, certo? E quanto mais grosso, quanto mais largo for esse fio aqui, também é a mesma coisa. Ele vai ter uma facilidade, ou diminuir ou aumentar a facilidade do elétron passar aqui, tá? Essa aqui é a segunda lei do Ohm aqui, ó. Ele diz que a área disso aqui também vai influenciar, e aqui também, certo? Ou seja, quanto menor essa área aqui, mais difícil é para os elétrons passarem. Quanto mais essa área for maior, mais fácil é para passar. Quanto menor o tamanho do fio, menor vai ser a resistência. Quanto maior o fio, eles vão ter que passar por bater mais colisões, maior vai ser a resistência também. Então essa aqui influencia essa formulazinha aqui. E esse P aqui é me fugiu o nome agora, mas é a permissividade elétrica, ou seja, como a gente está trabalhando com materiais têm átomos diferentes, materiais diferentes têm quantidade de elétrons, prótons diferentes, então são materiais diferentes, então vai ter uma maior permissividade ou uma menor permissividade elétrica, certo? Mas vamos voltar para cá, que interessa para nós aqui, que é a da V igual a RVZ, ou U igual a RVZ aqui, certo? Que é a primeira lei. Então ela relaciona tensão, que é medida em volts, diferença de potencial, também é um nome conhecido, certo? Resistência, que a gente viu hoje, que é o quanto que o elétron perde de velocidade e de corrente quando ele está passando no meio do condutor.
e a corrente que a gente viu na aula passada, que é a quantidade de elétrons que está passando ali. Ok? Então, outro desenho legal aqui para explicar a corrente não, explicar a lei de Ohm, que a gente viu lá. Então, volts é a velocidade dos elétrons, certo? O ampere aqui seria o elétron, que é a quantidade de elétrons que está passando no fio. Então, o volt está empurrando. Então, quanto maior a velocidade ele tenta passar aqui, o elétron vai passar com velocidade. E a resistência é o cara amarrando a cordinha aqui, não deixando o elétron passar. Então, ele está diminuindo essa velocidade. Ok? E mais uma vez o triângulozinho aqui da fórmula de Ohm, certo? Tem VRI, certo? Na verdade, a fórmula que eu aprendi sempre ver nos livros, em vez de V aqui de volts, é um U, tá? Diferença de potencial. Então, V ou U, tanto faz. Então, V ou U é igual a R vezes I, certo? O V, tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial, medida em volts. R é a resistência, medida em ohms. I é a corrente elétrica, a gente viu na aula passada, né? Medida em ampere. Ok? Agora vamos ver mais uma explicaçãozinha do triângulozinho lá para a gente poder entender. Então eu tenho um triângulo aqui em cima, tem o V ou U, RI. Vamos falar V então aqui. V, RI, VRI, VRI. Certo? Normalmente eu não passo esse triângulo, mas eu percebi que uns 50% das turmas ainda tem problema em transformação de equação, certo? Eu acho que com esse triângulozinho aqui, principalmente para esse tipo de equação, não é para mais ter erro. Por quê? Como que ele funciona esse triângulo? Se eu quero o V aqui, certo? Sobrou o que? O I e o R. Como ele está em linha, é vezes. Então V igual R vezes I, certo? Aqui, ó, vezes. Se eu quero o I, ele o V está aqui em cima, o R embaixo. Então é o V dividido por R. Sobrou isso aqui, ó, V dividido por R. Se eu quero o R, é o V dividido por I, certo? Como eu falei, é para aquelas pessoas que não conseguem. Aí você vai ter que decorar o triângulo, ver como é que faz, certo? Ou, para mim é bem mais fácil assim, ó, V igual a R vezes I. Se eu quero o R, o I passa dividindo. Se eu quero o I, o R passa dividindo, certo? Ó. Então, I é igual a V sobre R, e o R é igual a V dividido por I. Ok? Tranquilo, né? Essa aula é bem... a lei de Ohm é bem facinha, tem 3 letrinhas só, bem tranquilinho. Então vamos para o nosso exemplo. Então, ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts, não sei o que é DDP, professor, mas o que a gente vai olhar? Eu vou olhar aqui, ó, ele está medido em volts. Volts, então é U, a gente viu lá, ou V, tá? Entre os terminais de um resistor. Estabeleceu-se uma corrente elétrica de 5 amperes. O que é isso? Medido em ampere é o I, igual a 5 amperes. Eu quero saber qual a resistência. Como que eu vou montar a fórmula? Vamos lá. Lembra aqui, ó, triângulozinho. Eu quero saber, a pergunta é, deixa eu pegar um lápis aqui. A pergunta é qual a resistência. Qual a resistência é qual o R. Então, se é o R que eu quero, então é U dividido por I. Certo? Ó, R, U dividido por I. Aí agora é só colocar os valores lá. A gente viu que o U é 50 e o I é 5. 50 dividido por 5 dá 10. Então a resistência é 10 ohms. Ok? Melzinho na chupeta, né? Depois vai ter exercícios variados ali, é só você fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ok? Tá? Então para essa semana é bem tranquilinha, o exercício não vai ser mais difícil do que isso daqui, é só essas 3 letrinhas, é só você entender. O mais é só matemática. Ok? Tá? E me entregar. Tá? Mais um recadinho, um puxãozinho de orelha, tá? Quem foi vai saber.
Na semana passada teve mais um problema de alunos que me mandou a mesma resposta, a mesma resposta não, mandou a cópia do caderno, mandou a foto do caderno do amigo para mim, tá? Peguei no pé. Quando acontecer isso de novo, o que vai acontecer? Ou já aconteceu, o que eu fiz? Certo? Porque mandaram 2 vezes a mesma foto. Eu vou corrigir uma só e vou dividir a nota em 2. Então, quem fez a questão, se a nota for 10, ganha 5, e quem copiou ganha 5. Tá? Procurem, então, que se alguém no grupo me ensina a fazer, ensinem a fazer, podem fazer junto, podem, mas eu acho que até, como vou dizer, é o cúmulo eu achar que eu não vou lembrar, tipo assim, que o cara já mandou uma foto igualzinha àquela, e tinha os mesmos, a foto era igual, até o mesmo número, tudo, tá? Da mesma sala ainda. Mesmo que eu pegue a primeira e depois eu vou pegar lá depois, eu lembro que eu já vi essa foto. Eu vou lá, eu comparo, vejo, não, é igualzinho, tá? Então, depois até a pessoa me mandou para provar que era ela, me mandou a foto do rosto, tá? Então, assim, se você for ajudar alguém com a foto do trabalho, pode ajudar? Pode, deve. A gente não está aqui para, não é uma prova, é um trabalho. Então, quem for fazer isso, põe o seu nome bem grande, faz tipo como fosse uma marca d'água, ou bate a foto da cara da pessoa junto ali, ó, para a pessoa pelo menos souber que, se ela for mandar, ela não vai mandar para mim, que é a pessoa assim, me ajuda, eu não estou entendendo essa daqui. Aí a pessoa manda, e ele simplesmente vai lá e posta a mesma foto que o cara mandou. Aí vai que o cara não postou ainda, o outro posta primeiro, não, foi eu que fiz, e aí? Como é que eu vou saber? Então, como eu não tenho como saber, eu dividi a nota em 2. Ok? Beleza? Mas tá tranquilo. Qualquer coisa, entre em contato também, que eu vou tentar, sempre corrijo, quase todos os dias eu entro lá e corrijo as questões. Tá? Então, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Hoje foi uma aula bem tranquila. Se alguém tiver alguma dúvida, postem no Google Sala de Aula. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Ok? E tenha uma boa noite, que eu estou gravando esse vídeo à noite.